O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do Projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, FUNAG, Instituto BAT, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da casa. Dessa vez com uma pessoa que já é muito conhecida nossa, mas que sempre tem novidade para contar. Se apresenta aí, Túlio. Olá pessoal, eu sou o Túlio, eu trabalho aqui na Casa de Euclides da Cunha, dou aula de teatro aqui também no projeto e muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. Foi um ano assim bastante agitado, né? Tivemos bastantes espetáculos, mas eu vou deixar aí para você. Pode ir. Então, Túlio, já começa falando pra gente um pouquinho das suas últimas peças, como que foi. Então, eu comecei em 2024, né? Dezembro de 2024. Na verdade, foi em 2024 que eu recebi o convite para dar aula de teatro. E assim, até então, eu super topei com medo, porque eu nunca dei aula de teatro. Eu sempre era o aluno e sempre fui dirigido. E aí agora foi assim, completamente o inverso. Foi um trabalho de muita pesquisa, mas encarei assim, na cara e na coragem. Nós começamos com o Alto de Natal. E assim, o Alto de Natal eu fui. Eu montei o projeto e mandei para a Lei Aldir Blanc, que eu fui, entrei com esse edital. E aí nós apresentamos o Alto de Natal com os alunos aqui do projeto Euclides em Foco. Depois, logo em março desse ano, né, de 2025, veio A Pequena Notável, que foi da Carmen Miranda. Nós tivemos os 70 anos da morte de Carmen, né? Que foi uma artista que levou o Brasil para fora com o samba, levou o carnaval, levou as cores, levou o tropical. Nós tivemos também em julho o Lua de Cristal, o filme completou 35 anos esse ano, então a gente também quis homenagear, e foi assim, a Xuxa, ela lida com o lúdico, né, o lado lúdico de cada criança. Eu acho que não tem ninguém aí dos anos 2000 pra cá, dos anos 80, né, pra cá, que não conheça a Xuxa. Tive a oportunidade de trabalhar com ela, inclusive, um beijo, não sei se ela vai estar assistindo, mas enfim, um beijo. Em novembro, agora tivemos o Pequeninos e Pequeninas, que foi a adaptação de uma novela, que foi das Chiquititas. Então a galera aí, as crianças adoraram a ideia, apresentei a ideia para eles adoraram. E Chiquititas foi muito interessante porque é uma peça que cabe todo mundo. Como a gente teve uma quantidade muito grande de crianças que se inscreveram nas aulas de teatro, eu precisei ter uma dinâmica diferente aí com as montagens teatrais. Eu não posso colocar 5 pessoas só em cena. Então agora eu tenho que envolver todas as crianças em cena. Então eu tenho que buscar peças, adaptações que caibam todo mundo. Entendi. E é isso. Incrível. E você pode falar um pouquinho pra gente das suas inspirações, como que você escreve, de onde você tira suas ideias? Posso. O Alto de Natal foi... eu tive a ajuda do Vinícius, porque eu era muito novo nesse negócio, nesse ramo de escrever peça e pipipipopopó. Então o Vinícius aí me deu super força e sempre me dá força nos espetáculos, em tudo que eu preciso. Figurino ele também conseguiu. Então assim, eu tive um suporte muito grande. Já o da Carmen Miranda eu comecei a caminhar com os meus próprios pés. Carmen Miranda eu escrevi nesse recesso de final de ano. Que eu falei assim, tá, a gente apresentou o Alto de Natal e daqui a pouco a gente tem um carnaval. O que eu posso fazer com isso? Que peça... Quem é o carnaval? O que é o carnaval? E aí eu lembrei da Carmen Miranda. Aí eu joguei assim por alto, né? A gente tem um grupo no WhatsApp eu tenho um grupo com os alunos do projeto.
E aí eu perguntei, gente, vocês conhecem Carmen Miranda? E todo mundo fala, ah, a moça da frutinha na cabeça. Eu falei, tá, mas e aí, é só a moça da frutinha na cabeça? Vamos entrar, mergulhar mais fundo, vamos pesquisar e a gente vai fazer uma peça sobre a Carmen Miranda. E aí eu escrevi. Eu fui escrevendo, eu li, foi uma pesquisa muito grande. Eu li a biografia da Carmen, as músicas que ela cantava, os programas que ela esteve presente. Nossa, nós fizemos, eu e os meus alunos, nós fizemos uma pesquisa gigantesca da Carmen Miranda, de anotar, fazer anotações, de assistir biografia. Então a gente começou a entender quem foi Carmen Miranda, né? Maria do Carmo, que era o nome dela, antes de ser Carmen Miranda. Então a gente primeiro pesquisou toda a vida dela para depois eu começar a escrever o roteiro. E Lua de Cristal eu já tive o roteiro pronto, né? Porque a gente já tem o filme como base. Claro, teve muitas adaptações. A gente tem a plantinha que fala com com a personagem. Nós tivemos o lado do sonho da personagem, que entra Peter Pan, entra outras coisas que não estão no filme, mas eu quis colocar no teatro, porque além de ser uma coisa bem teatral, eu acho que é uma coisa que a gente consegue mergulhar dentro da vida da personagem, que foi a Duda que deu vida a Maria da Graça, que foi uma personagem que a Xuxa interpretou. Pequeninos e Pequeninos, a gente teve a adaptação aí das Chiquititas. E assim, tudo isso eu tenho inspirações. Eu falo que eu sou muito grato aos meus pais, que sempre me deu bastante força com relação à cultura. Porque eu sempre assisti muita novela. E assim, um menino assistir novela nos anos 2000 era uma coisa assim, super julgada. Então, todos os meninos da minha turma assistiam futebol, Fórmula 1, e eu assistia novela infantil, novela da tarde, porque a minha avó sempre foi muito novelesca. Minha avó pegava do Vale a Pena Ver de Novo e ia até altas horas da noite. Então, eu sempre tive esse contato com a novela, com os filmes, e eu sempre fui muito fã, né? Desde de muito pequeno de novela. Minha avó assistia a novela da Globo, mas chegava na parte da tarde e eu trocava, eu ia pra novela infantil. Então eu tenho até aqui, gente, isso aqui são materiais de 20 anos atrás, né, praticamente. Eu tenho aqui álbuns de figurinhas, eu tenho Chiquititas, eu tenho Carrossel, Floribela, que é a próxima adaptação, já vou contar mais um pouquinho pra vocês. Tem o Rebelde. Então, assim, meus pais nunca me negaram, sempre me deram muito dinheiro pra comprar figurinhas. Então, coitado deles, eu acho que com o dinheiro que eles me deram pra comprar figurinha, já dava pra comprar aí, sei lá, um computador. Mas, enfim, eles sempre, não, vamos sim, toma, vai lá comprar. Então, sempre me deixou participar, me deixou fazer parte do mundo cultural, do mundo cênico. Isso é muito importante. Eu tenho outras inspirações também, que os meus alunos, porque eles me inspiram bastante. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o que eles consomem. Hoje em dia é tudo muito tecnológico, TikTok, Instagram, Snapchat, não sei nem se o Snap tá em alta, mas eu já ouvi aluno falando de Snapchat. Eu falei, cara, ainda tá em alta. E tentar também levar eles pro meu mundo, daquilo que eu tive. Então eu preciso tentar unir esses dois. E tem uma coisa muito legal que eu falei pra uma pessoa e ela falou, cara, Túlio, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu falei, poxa, eu tenho 25 anos. Ok, tenho 25 anos, mas eu fui criança um dia. Eu brinquei, eu estudei, eu consumia coisa de criança. O que eu faço com isso tudo hoje em dia? Nada? Ficou pra trás? Não, a gente tem que tentar resgatar, colocar em cena, seja na música, seja na arte, em qualquer lugar. Mas eu acho que a gente sempre tem que tentar se reconectar com aquela criança que você foi, aquela criança que gostava de brincar, de desenhar, de pintar, de cantar, porque é isso que nós somos hoje. Então, se você foi uma criança criativa, você vai ser um adulto criativo. Então, tenta não se desconectar da sua criança interior, porque senão vai desandar tudo. Então, eu tento fazer tudo dessa forma para escrever os roteiros e levar pro palco. E te perguntar, Túlio, qual seria o conselho que você daria para alguém que quer começar a entrar no teatro,
seja criança ou seja até adulto mesmo? Olha, primeiro passo, terapia. Brincadeira. Primeiro passo, você tem que fazer a inscrição aqui na Casa de Euclides da Cunha. É, Gente, vocês têm o teatro de graça aqui. Eu falo que eu queria ser adolescente agora em 2025. Vocês têm teatro de graça, espetáculos de graça. Vem aqui, faz a inscrição pra oficina. É, Quem quiser levar isso como profissão, procure uma agência. É muito importante também você ter uma agência que vai te fornecer testes para comerciais, filmes, novelas, etc. E pesquisem sobre essas agências, porque tem agências muito, muito fraudulentas. E eu já tive uma pancada de amigos aí que passaram por agências fraudulentas e perderam muito dinheiro. Eu recomendo a Avante Casting, que é a do qual eu sou agenciado. A Avante, assim, a Carol foi a minha professora. Foi com ela que eu aprendi muita coisa, método de Konstantin Stanislavski, que inclusive eu uso com os meus alunos. A parte de criar, né? Eu lido muito com a peça infantil. Em breve a gente vai ter uma peça da turma adulta, mas assim, o que o infantil... A Carol me ensinou muito isso. Criança não fica muito tempo no mesmo lugar, não consegue ficar muito tempo parado. Então não posso fazer uma peça muito longa, muito grande. Eu tenho que fazer uma peça ali de mais ou menos 1 hora, 40 minutos, que é a hora que a criança consegue puxar a atenção. Infelizmente, passou disso, a criança já fica dispersa, se não for uma peça que te prenda. Por isso que eu sempre tento levar um musical, que é uma coisa que é texto, mas é música. Então tem coreografia, a criança vai ficar aí. Qual é a próxima música? O que eles vão dançar? Então isso prende a atenção. E é muito importante também você conversar com os pais, né? A galera que é nova aí, converse com seus pais, peça um apoio, se mostrem o seu trabalho, o que você sabe fazer. O Instagram é uma ferramenta gigantesca, então você tem o Instagram aí nas suas mãos, então tira foto, grave vídeos, poste, mostre seu trabalho, porque tem uma penca também de diretores aí no Instagram, olheiros, então com certeza vai admirar, vai chegar até eles, então você precisa de uma coisa de qualidade. De vez em quando também poste uma bobeirinha, tá? Porque nem tudo é ferro e fogo, mas assim, mostre o seu trabalho, sua arte pro mundo. Então esse é o meu conselho. E, Túlio, o que você acha que às vezes a pessoa quer entrar pro teatro, mas ela não quer necessariamente seguir a carreira de ator? Né? Como você acha que o teatro ajuda na vida da pessoa? Na comunicação? Enfim. Nossa, ajuda muito. Eu tenho alunos que entraram aqui bem tímidos, e que hoje eu tenho que mandar fechar a boca, parar de falar, porque é uma cocota. Então, assim, o teatro ele não é só para, como você disse, para ser artista, né, ator, atriz, mas é para você também se desinibir, você saber se comunicar, você não, precisa apresentar um trabalho na escola, você não ficar, sabe, você ficar calmo, tranquilo, relaxar. E isso são exercícios que a gente faz. A gente tem exercício de voz, exercício corporal, né, vocal e criativo. São esses 3 elementos que eu preciso alcançar com os alunos. Tem alunos que são muito mais desenvoltos, então vai conseguir com mais facilidade. Tem alunos que têm um pouquinho de dificuldade em se expressar com o corpo, mas se expressa bem com a voz. Então eu preciso alinhar isso. Então é dessa forma que eu utilizo o teatro com os alunos. E nem todos eles querem seguir a área artística. Então isso é bem interessante. E assim, se desenvolveram muito. Tem pais que me pararam na rua e falaram assim, olha, meu filho está se comunicando muito melhor, o teatro tirou a ansiedade também, tem essa questão da ansiedade, porque aqui tem que jogar a criatividade fora, não para quieto, você tem que se movimentar, então você acaba ficando menos ansioso. Então é terapêutico também, então eu acho isso muito importante dizer. E é isso, ajuda de várias outras formas. Inclusive os adultos também, né? Sim, tem adultos aqui que chegaram bem tímidos. Nós fizemos uma atividade de expressão animal. Você precisava imitar um bicho e precisava fazer isso com o corpo e com a voz.
Aí eu falei assim, galinha. Tinha umas galinhas meio tímidas, mas tinha gente ali que deu a vida, que deu a vida no bicho. Eu falei, é isso aí que a gente precisa ver. E hoje em dia, essa minha aluna participa de cantata, se comunica muito bem na rua, no trabalho falou que assim a dicção melhorou 100%. Então assim, foi muito proveitoso e é maravilhoso esses trabalhos, é maravilhoso ver o quanto as pessoas evoluem. E é isso, eu tô super animado e que 2026 seja de muitos outros projetos. Então, o importante é que quem quiser já faz a sua inscrição de uma vez, né? Isso aí. Vem aqui na casa de Euclides da Cunha, ali na recepção, pede a sua inscrição. Se você for menor de idade, vem acompanhado dos pais. Ou eu acho que pode levar a ficha. Pode. Acho que pode levar. Leva a ficha, os pais assinam, traz de volta e aí começa a fazer a oficina. Então, tudo, te agradecer. Nada, Sei que obrigado. você é incrível, né? Seu trabalho é muito bom. Você, ó, meu aluno, meu futuro aluno de teatro, ano que vem vai estar aí. A gente vai apresentar um espetáculo, acredito que em março. A gente já deve estar em cena. Então vai ser bem bacana. E é isso, muito obrigado por ter aberto esse espaço para a gente poder falar um pouquinho do teatro, um pouquinho da arte. E é isso. É isso, muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um podcast da casa. Tchau, tchau, gente. Eu